pesquisa, preservação e divulgação. Por quê? Porque eles queriam utilizar a casa onde o Eulálio Mota morou para fins de aluguel e venda do imóvel. A casa estava fechada há 11 anos e ninguém tomou nota dessa dimensão desse acervo ali alocado. Então, observem as condições que esse acervo foi encontrado, né? Ainda havia marcas da sistematização, da organização autoral, mas assim, em condições bem precárias no porão da casa. Então, o acervo hoje, após esse trabalho de catalogação, toda a reestruturação, ele é composto por 2.416 documentos, principalmente documentos arquivados pelo escritor, relacionados à sua vida pessoal, profissional e literária. Eu digo principalmente por quê? Porque após a reestruturação, né, a estruturação desse acervo e o início dos trabalhos e divulgação, a família e outras pessoas da cidade têm procurado e contribuído com doações, né? É um acervo composto por fotos, documentos pessoais, diplomas pessoais, além dos próprios textos publicados pelo escritor. Então, em vida, ele publicou esses 4 livros: Ilusões que Passaram, Alma Enferma, Canções de Meu Caminho, edição 1 e 2, revista, né, na segunda edição. E o projeto de pesquisa, edição das obras inéditas de Eulálio Mota, ele, após essa sistematização, identificou 7 projetos editoriais que ficaram inéditos, né? São 5 livros de poesia. Ele fez prefácio, toda a estruturação, mas não chegou a publicar esses livros. Um livro de causos, que foi meu objeto de estudo na dissertação de mestrado, é o Bahia Humorística. E uma coletânea dos textos publicados em diversos periódicos. Então, onde estão esses materiais? Reunidos em 15 cadernos que compõem o acervo. Esses 15 cadernos, além dos papéis avulsos, datiloscritos dele, é que sistematizam essas futuras publicações que são objeto do nosso projeto. Então, atualmente, a equipe é composta por 3 professores da UFES, 5 mestrandos, 9 bolsistas de IC, uma bolsista de Engenharia da Computação, e agora estamos estabelecendo algumas parcerias, principalmente com o Departamento de Tecnologia, com professores de computação. Por quê? Aí vocês vão perceber essa relação direta com a edição digital, que o professor Patrício falará mais tarde. As etapas do projeto, né? Na primeira etapa do projeto, como eu falei, né, nós tivemos essa descrição, catalogação, sistematização, digitalização do acervo, né, elaboração do inventário, porque partimos do nada, né? Nós tínhamos o quê? Todo o material em caixas e organizados e pilhas de livros no fundo de um porão. Então, tudo isso precisou ser organizado e esse trabalho foi feito pelo professor Patrício Barreiras. Hoje nós damos manutenção a esse acervo, a nossa equipe trabalha essas fotos ilustrando, fazemos cursos de preservação, né, desses materiais, de acomodação, métodos, e buscamos estabelecer parcerias também com outras equipes da UFBA, né, para aprimorar o nosso trabalho e contribuir com a preservação desse material. Na segunda etapa, foi a identificação dos projetos editoriais. Teve a publicação do livro do professor Patrício, Sonetos de Eulálio Mota, né? Veio a culminância da sua defesa de tese também. Na terceira etapa, foi a continuidade das edições dos cadernos e outros documentos do acervo do escritor, como cartas, listas de palavras, etc. E veio a publicação do Pasquineiro da Roça, né? E a quarta etapa é a continuação com a edição crítica dos livros, a realização da edição crítica e publicação desses livros inéditos, né? Luzes do Crepúsculo, a terceira edição de Canções do Meu Caminho, Flores e Espinhos, Lágrimas, Meu Caderno de Trovas e a coletânea dos textos, publicados em jornais. Nessa quarta etapa, nós fomos contemplados com financiamento pela FAPESB, no edital Jovem Cientista Baiano e pelo CNPq, na chamada Universal 2016. Foram os resultados do ano passado, né, fruto do trabalho árduo que o grupo vem desenvolvendo. E a proposta da quarta etapa é a criação de um portal web para a publicação das edições digitais e a estruturação do sistema de bancos de dados desses documentos digitalizados. Então, aqui nós temos a página do projeto,
de pesquisa que está diretamente relacionado ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares Humanidades Digitais, né? O projeto ele funciona no núcleo e dialoga com a área de Humanidades Digitais, que foi criada, né, na USP, junto com a professora Maria Clara Paixão de Souza. A página do Eulálio Mota, né? Essa página do Pasquineiro da Roça foi o produto da tese do professor Patrício Barreiros. As áreas de conhecimento que estão dialogando com o acervo no momento, parte da crítica textual, crítica genética, história cultural das práticas de escrita, acervo de escritores, literatura baiana, hiperedição, lexicologia, lexicografia e terminologia. Por quê? Nós estamos estudando os meios de produção, circulação e apropriação desses textos, e na área de lexicologia, a gente vem se apropriando do estudo do léxico, da sistematização desse estudo, e terminologia fica à parte com o uso de lexias específicas na área de farmácia. Como ele era farmacêutico, tem muitas receitas de remédio. Ele receitava, ele identificava a pessoa, a causa e a relação das substâncias que ele utilizaria para a composição daquela medicação. Então, futuramente, nós estamos pretendendo estudar também esse léxico da área de farmácia, que tem no acervo dele. Então, os trabalhos realizados que estão em andamento, nós temos 3 livros publicados, 2 teses de doutorado, 7 dissertações de mestrado, algumas em andamento, né, relacionadas ao programa de mestrado em estudos linguísticos da UFES. E aí fica a questão, por que editar? Né? Como nós encontramos esse material, e alguns passando por um processo, né, de danificação muito grande, é necessário esse trabalho de edição. E aqui eu retomo uma citação de Saussure que diz que a língua não é o único objeto da filologia, que quer, antes de tudo, fixar, interpretar, comentar os textos. Este primeiro estudo a leva a se ocupar também da história literária, dos costumes, das instituições. Em toda parte, ela usa o seu próprio método, que é a crítica. Auerbach, por sua vez, afirma que a edição crítica de texto é uma das formas mais antigas e mais nobres da filologia, que surgiu da necessidade de se constituir textos autênticos e do desejo de se preservar as obras antigas dos estragos do tempo e da ação do homem. Então, a nossa motivação, a nossa necessidade de editar todos esses textos, ela parte dessas premissas, né? A primeira, de preservar. Segundo, tornar acessível a um grande número de leitores. Por quê? Porque nós editamos textos éditos e textos inéditos, éditos, mas que estão fora de circulação, como no caso das crônicas publicadas em jornais, né, nos periódicos da época. Inclusive, no acervo de Eulálio Mota, nós temos exemplares do jornal Mundo Novo, que é uma coleção que ele preservou no acervo dele, mas que na sociedade não localizamos mais exemplares desse jornal. Então, nós fazemos um trabalho também de preservação com esse material, porque são exemplares únicos. E para estudo, né? Editamos para estudar. Então, esse direcionamento, né, da edição, após a edição, né, a professora Célia Teles, minha orientadora na minha tese de doutorado, na UFBA, ela tem um trabalho interessante que ela afirma o seguinte: o método filológico apoia a análise linguística ao fornecer com critérios um texto fidedigno. Por outro lado, elementos linguísticos do texto estabelecido permitem e têm sempre permitido estudar a língua aí documentada, pois o léxico é o primeiro elemento linguístico com que se depara o filólogo ao tentar ler e transcrever um texto manuscrito. Então, não importa a ordem que essas palavras estejam comportando esse texto, porque se nós retomarmos a nossa prática diária, quando fazemos uma anotação, um rascunho, alguma coisa, a gente com certeza vai se remeter a um texto em que escrevemos pelas laterais, nas margens, né? Então, assim é o laboratório do escritor. O escritor, ele lapida o seu texto. Então, nós, enquanto filólogos, precisamos perceber todas essas nuances do texto e tentar organizar, né, de forma linear e compreensível, para daí estudar o léxico desse texto. Então, o estudo lexical no acervo de Eulálio Mota começa com a minha dissertação de mestrado, né? Eu tive essa feliz oportunidade de ser orientanda da professora Celina,
cheguei para ela com Bahia Humorística e disse: eu quero estudar os causos sertanejos de Eulálio Mota. Né? Os causos me chamou muita atenção. Por quê? Porque o Eulálio, quando ele retorna após sua formatura em farmácia, ele resolve abrir uma farmácia numa comunidade quilombola. E nessa comunidade ele passa a vivenciar com as pessoas e observar o comportamento e o uso linguístico dessa comunidade. Daí ele escreve causos com tom humorístico sobre situações cotidianas dessas pessoas. Então, eu cumpri as etapas, né, do projeto para a minha dissertação, digitalizei, descrevi paleograficamente, transcrição, ordenação do corpus, todos os estabelecimentos dos critérios. Então, na minha dissertação, eu faço a edição facsimilada seguida da edição dos 48 causos, escritos de 33, a um período de 33 a 34. Aqui é o modelo da edição, e a partir dessa edição, eu fiz o estudo estruturando em campos lexicais. Esse caso é bem interessante porque ele narra a chegada do automóvel no sertão. Ele diz o seguinte: automóvel, vá-me ser, pode crer que não há neste mundo bicho para correr mais que automóvel. Enquanto o diabo coça um olho, o automóvel atravessa o mundo de um lado para o outro. Um dia desse, seu coronel Zezinho bebeu uma xícara de café quente na feira, botou o resto do café numa chiculateira preta de boca de prata e montou no automóvel e tocou para o Monte Alegre. Homem, antes do café esfriar, estava o homem no Monte Alegre, bicho danado para correr, sai da Feira de Santana, naquele fim de mundo, e quando a gente cuida que não, olha ele aqui no Monte Alegre, por Jesus, que aquilo não é mais correr, aquilo já é a voar. Da Feira de Santana para o Monte Alegre, o peste do bicho passa mais ligeiro do que um gole d'água na goela de um vivente. Riquíssimo, né? É fantástico. E o Eulálio Mota, ele tinha um automóvel, né? Foi um dos primeiros na região a ter o seu automóvel. Então, assim, a transcrição, ela busca conservar, na medida do possível, todas as características da escrita do texto. Então, vocês percebam que os acréscimos autorais, eles são sinalizados com os operadores, né? Para que não se perca nada. Então, após a edição, como foi vista, foi estruturada em 6 campos: parte do corpo humano, alimentos, males sertanejos, utensílios de cozinha, instrumentos utilizados nas atividades do campo e meios de transporte. Né? A organização desse vocabulário, eu trago um exemplo do utensílio de cozinha. Vocês devem ter percebido, durante a leitura do caos automóvel, a palavra alexia chiculateira, né? A chocolateira, para nós. O substantivo feminino, a classificação, a vasilha usada para aquecer água e preparar café. Interessante que eu cheguei para Celina, você vai buscar no dicionário, chocolateiro vai ser o quê? Fazer chocolate, né? Uma vasilha para aquecer e preparar o chocolate. Aí a professora Célia, a nossa querida professora Célia, chegou e disse: não, nada diz naquele tempo que chocolate aqui ia achar no sertão para fazer. Não tem sentido o chocolate aqui, né? Era para esquentar a água e preparar o café mesmo, porque eles saíam muito cedo quando faziam essa viagem de uma cidade para outra, então ele está se remetendo a esse momento. Então, na continuação do estudo, né, a publicação do livro Bahia Humorística. Agora, claro que para o livro, a gente quer tornar a leitura mais acessível, né, para o nosso leitor, não só da área de filologia, né, da área de letras em si, a gente fez uma edição mais acessível. Então, eu tirei os operadores e trago em notas, né, as observações, para que nada se perca, mas o texto ele segue de forma limpa e mais compreensível, sem o uso dos operadores. E na reestruturação da minha tese para a publicação do livro, eu notei que não eram 48 causos, e sim 50 causos. Porque aí está a questão do trabalho do filólogo. Nós sempre estamos revisitando o nosso trabalho e sempre precisamos estar atentos às novidades. Nossa, como foi que eu passei por isso? Passa, a nossa leitura se torna viciosa ao texto. Por mais que a gente se acostume à escrita do autor, precisa de um outro olhar. Inclusive, no projeto, agora estamos prevendo essa etapa de revisão das transcrições já realizadas, né, das edições realizadas. Uma pessoa que não tenha tido esse contato ainda com o texto, ele fazer essa leitura para poder nos dar esse apoio, né, dessa revisão da nossa edição.
Após a publicação do trabalho, né, nós unimos o útil ao agradável, digamos assim, apoiamos o aporte teórico da minha dissertação ao corpus da tese do professor Patrício e publicamos um trabalho sobre o vocabulário da ditadura militar nos panfletos de Eulálio Mota. Esse trabalho foi publicado pela revista Filologia e Linguística Portuguesa, no qual nós inventariamos 47 lexias relacionadas à ditadura militar de 1964. Né? Nós organizamos em 2 macrocampos relacionados à ditadura e o outro ao Partido Comunista, e 2 micros, né, adeptos da ditadura e adeptos do comunista. E aí podemos perceber como ele ressemantizou as lexias a favor do seu discurso. Por quê? Porque ele defendia a ditadura militar na sua região. Então, por exemplo, heróis. Heróis, os militares que ocuparam o poder por meio do golpe militar em 1964, ele trata como herói no texto dele. Né? E aí tem o exemplo dos panfletos. É um trabalho bem interessante para nós, assim, como nós podemos fazer uso das palavras a favor da nossa ideologia, das nossas convicções. O Atobá, né? Agora com relação às nossas parcerias, né? Essa parceria bem feliz com esse trabalho. O Atobá é o Atlas Toponímico da Bahia, que é coordenado pela professora Celina Abad, um excelente projeto de pesquisa, né, uma variante regional do Atlas Toponímico do Brasil, que visa estudar os topônimos da Bahia. Dentro dessa perspectiva de trabalho do Atobá, nós estudamos os topônimos em Bahia humorística. Né? Por quê? Porque Bahia humorística, como eu falei, ele foi ambientado numa região quilombola. Então, a região, os textos, os próprios causos mostram a mudança de nome da região. Ele começa os causos se referindo à região como Mucambo dos Negros, depois Itabira e, por fim, Itapura. Então, qual foi a motivação que levou para essa mudança do nome da região? Então, o primeiro, né, tornou-se distrito de Itabira, em 1934, a partir de um decreto de número 9.117, e a partir de 1º de janeiro de 44 ele passou a se chamar Itapura, porque Itabira era uma cidade muito mais antiga daquela região, do que aquela região, situada em Minas Gerais. Então, há um estudo, né, relacionado a isso por conta, né, do surgimento primeiro e pela classificação também, relevância municipal, né? Então, outros exemplos que nós temos nos causos: Morro do Chapéu, Serra de Tiúba, Serra dos Cristais, Arraial da Palmeirinha, de Djalma Dutra, Piritiba, França, vários lugares que hoje já não se chamam mais dessa forma.